Olá pessoal, muito boa noite a todos. Vamos chegando aqui para mais uma live do nosso projeto iMed Lives. Eu sou Fábio Giannini, médico intensivista, gerente de RH e liderança do iMed Group. E daqui a pouquinho a gente vai conversar com dois grandes colegas, duas pessoas incríveis, sobre as múltiplas interações da equipe multiprofissional. Daqui a pouquinho vão estar com a gente aqui o Alex Aredes e o Sérgio. Vai ser uma live muito bacana. Não percam aí. Chamem todo mundo, ativem os colegas, as pessoas todas. Oi gente, todo mundo que está entrando aí. Vamos conversar juntos. Daqui a pouco vão estar com a gente o Sérgio e o Alex, para a gente bater um papo sobre equipe multiprofissional. Oi Andréa, bem-vinda. Amanda, Simone Rair com a gente, prazer, obrigado pelo prestígio, Simone. A Daniele também chegando. Oi Andréa, bem-vinda. A Ruama, da nossa equipe do DECO. Um monte de Elô também aqui com a gente. Oi Elô, bem-vinda. Tô vendo aqui uma galera. Boa noite. Olha quem tá aí. Olá! E aí, Alex? E aí, Bem-vindo. tudo bem, então, Fábio? Tudo ótimo, cara, tudo ótimo. Daqui a pouquinho vai estar o Sérgio também com a gente, mas enquanto a gente espera a entrada dele, vamos apresentar o Alex. O Alex é diretor executivo da iCare. A iCare é uma investida da Hold iMed. Mas vou deixar o Alex contar um pouquinho disso, muito melhor do que eu. Bem-vindo, Alex. Fala um pouquinho Tudo disso bem, tudo então? aí, de você, da tua trajetória e da iCare. Tudo bom? Como está, doutor Fábio? Obrigado aí pelo convite, a participação. Então, obrigado aí. Espero aí ser um bate-papo interessante, né, doutor Fábio, para a gente discutir um pouquinho aí sobre esse desenho aí de equipes multidisciplinares. E hoje eu estou como diretor executivo da iCare, uma investida aí dentro da Hold, da iMed Group, trabalhando com todo o time multiprofissional, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, biomédicos, terapeuta ocupacional, tecnólogos de radiologia. Não posso esquecer de ninguém, né? Então, são Pode olhar a farmacêuticos cola, não tem problema. Até, clínicos. até no debate as pessoas olham a cola, então aqui a cola tá Boa. liberada. Então, todo o time multi, né, não médico, a gente vem incorporando aí, e aí vai bem de encontro aí o nosso tema, né, nesse desenho de equipes organizadas para prestação de serviço e soluções assistenciais. Então, sou enfermeiro de formação, já estou aí há 23 anos na área, como gestor já há 17. Então, venho já trabalhando em pronto-socorro, unidades críticas, já fiz gestão de qualidades, fui já avaliador de serviço de acreditação, gerente de práticas assistenciais, assessor de direção de práticas. Então, percorri aí um caminho onde pude agregar bastante experiências aí com o time multi. Opa, o Olha o Sérgio está aqui com a Serginho. gente. Bem-vindo, Sérgio. Tudo bem? Sérgio, como é que eu pronuncio Olá. corretamente o seu sobrenome para eu não cometer uma gafe ao vivo para o Brasil inteiro? Boa noite a todos, boa noite, Dr. Fábio, boa noite, Alex, boa noite a todos que estão nos assistindo. Via Big, Fábio, Via Via Big. Big, Qual é é alemão, alemão? isso. Ah, bacana. Bom, o Sérgio faz parte do nosso Departamento de Educação Continuada e faz a coordenação, né, dessa parte na iCare, mas vou deixar também ele contar, como o Alex estava contando aqui um pouquinho da trajetória dele e agora da função dele na iCare. Se apresenta aí para o público, Sérgio, que não te conhece. Desculpa, Dr. Fábio, esse último pedacinho cortou. Desculpa eu.
para você se apresentar para o público que não te conhece. Conta um pouquinho da tua Ah, legal. trajetória. Perfeito, perfeito. Bom, eu sou Sérgio Vebiga, eu também sou enfermeiro de formação, atuo na área de enfermagem assistencial desde os anos 2002 para 2003, atuando sempre com linha de crítica de urgência e emergência, terapia intensiva e também uma área de neurogastroenterologia mais ambulatorial. E há cerca de 8 anos parti para o ramo da educação como professor universitário, professor de pós-graduação, e estou aí há pouco mais de um ano, fui convidado pelo Alex a participar do time da iCare como coordenador de educação, sou enfermeiro assistencial do DEC também, que está sendo fantástico essa parceria para as duas empresas, e estamos aí para debater cada vez mais sobre o nosso dia a dia. Bacana, bacana, Sérgio. E acho que o Alex deve estar com alguma questãozinha de conexão, mas vamos começar o bate-papo, a gente já insere ele no retorno que eu sei que vai ser já já. Maravilha. Oi, Uhum. Rita. Você Grande é, Rita. você é quase suspeita, Rita, para elogiar a gente, mas a gente te ama também. Tá bom. Sérgio, eu queria começar no papo, enquanto o Alex restabelece a conexão, para a gente falar um pouquinho. Essa palavra, né, multiprofissional, multidisciplinar, a gente ouve há muito tempo, né? Alex voltou. Oi, Alex. Caí aqui, voltei. Sussa, faz parte. Ao vivo a gente tem que conviver com as questões tecnológicas. Tava começando a perguntar para o Sérgio aqui em relação, né, aos termos, na parte semântica da coisa. Então, multiprofissional, multidisciplinar, são termos que a gente já fala há bastante tempo, né? E essas interações todas. Então eu queria começar, passar para vocês assim, um pouquinho dessas definições. O que que isso significa na prática? E na trajetória de vocês, como é que vocês viram isso nascendo e crescendo, né? E um pouco também do painel de onde é que a gente vai chegar com a interação das equipes multidisciplinares. Vou passar a palavra para vocês. Por favor, Alex, pode ir lá. Vamos lá. Então, o que a gente observa aí, né, do desenho do mercado? E até quando a gente fala de plano terapêutico, na verdade, a equipe transdisciplinar e multidisciplinar, ela vem compondo todo o plano terapêutico da entrega aí assistencial do paciente, e se isso não for combinado, o que a gente vê, né? A gente vê cada um de uma forma profissional, né? Fazendo o seu segmento de atuação, e o que o paciente quer enquanto jornada ou quanto trajetória assistencial é uma entrega coletiva. Então, ele espera entrar com uma necessidade e sair com uma entrega organizada coletiva. Então, até costumo dizer que plano terapêutico é simples, né? A gente está vendo aí muita satisfação de plano terapêutico, mas plano terapêutico é simples. Porque o paciente está institucionalizado ou requerendo ali uma assistência institucional, né, dentro de um ambiente hospitalar, e o que a gente vai fazer para ele sair. Agora, o que a gente vai fazer para ele sair requer aí uma interação de todo o time multi, Perfeito. para que todos façam de uma forma combinada e organizada, e que o paciente enxergue ali valor e enxergue como centro do cuidado, né? Então, tem vários conceitos aí, né? Cuidado centrado no paciente, e exemplificando aí, né, para os colegas que estão nos acompanhando aqui, quando a gente pega um exemplo simples, né? A nutrição avalia o paciente, fala que o paciente está com baixo aporte proteico calórico e aí com uma deficiência nutricional. E a enfermagem coloca que o paciente está com uma no Braden, coloca boa aceitação alimentar sem risco de lesão de pele. Então, eu estou falando do mesmo paciente, porém são análises divergentes. Quem está certo, quem está errado são o mesmo paciente. Então, é um pouquinho aí do que a gente tem de desafio, né? Fazer essa integração de todo o time multi. Legal, bacana. Sérgio? Quer completar, Sérgio?
levando em consideração isso que o Alex falou, ele deu um exemplo, né, dentro de duas equipes que falam sobre o mesmo paciente, condições completamente diferentes, porque a partir do momento que um fala que tem uma boa aceitação alimentar e que está tudo bem, o outro fala que o paciente está entrando em desnutrição, são dois paralelos muito distintos. Quando a gente abre isso para diversas equipes, aí há um outro problema. Nós podemos, às vezes, ter 5 equipes envolvidas no cuidado e 5 equipes falando coisas completamente diferentes. Aí começa a entrar o que a gente bate tanto na tecla, que é o próprio risco ao dano, né? Porque quando você não tem a interação da fala e a interação do pensamento, quando o Alex fala eu gosto muito do termo foco centrado no paciente, porque isso automaticamente nos obriga a pensar em conjunto, né? Quando eu me reúno com equipes distintas e foco um plano, uma meta para aquele paciente, com certeza, e aí não sou nem eu que estou falando, qualquer estudo que a gente for pesquisar de implantação de equipe multi, fazendo comparação com antes e depois, os indicadores 100% têm sucesso. Então é menor tempo de internação, menos dano para o paciente. Isso na literatura aí é vasta, a literatura que fala sobre isso. Total sentido o que o Alex falou. Perfeito. Se eu estou entendendo bem, a gente tem aí um desafio considerável de comunicação, né? No sentido do alinhamento. Eu queria que a gente explorasse um pouquinho, se a gente vencer esse desafio, que tipo de benefício essa troca de experiência, né? Até de visão, né? Diferente do efeito de você olhar para prismas diferentes para o mesmo paciente ou para a mesma condição de saúde. Então, que tipo de benefício a gente pode ter a partir disso e se essa troca for precisa, né, entre os setores, que tipo de melhoria a gente acaba obtendo lá na frente? A melhoria, eu acho que assim, o principal, o que a gente vê de fato e rápido, é o tempo de internação diminuído. Isso é fato. Legal. Né? Eu acho que é o maior benefício que se tem pro paciente, é uma melhor terapia, com certeza, e o tempo de internação, seja em unidade clínica, unidade de terapia intensiva, isso de fato acontece. Agora, a minimizar o dano, também porque tudo passa pela comunicação, né, Fábio? Quando a gente interage dentro dessa comunicação, a gente começa a minimizar dano e evita uma coisa que a gente bate muito na tecla quando a gente implanta dentro da iCare, atividades, que é extinguir o retrabalho, né? Então são equipes que às vezes estão fazendo 3 vezes a mesma coisa por uma falta de comunicação que já foi feita às vezes ou já foi alinhado, né? Legal. Alex? E aí, assim, pegando um pouquinho disso, né, que a gente está discutindo, que é o plano terapêutico, se as equipes se organizam e se combinam, primeiro ponto, a gente faz um trabalho enxuto, uma otimização de recurso, utilização de recurso. Né? Recurso certo, para dentro daquele projeto terapêutico certo. A gente alinha a condução assistencial, isso para o paciente é válido. A gente mitiga os riscos ou minimiza. Quando eu falo de gestão de risco, eu costumo dizer que ninguém acorda, né, falando, hoje eu vou broncoaspirar um paciente, hoje eu vou derrubar outro paciente, e hoje eu vou fazer lesão de pele em outro paciente. Mas, quando a gente não se organiza para mitigar ou aplicar as barreiras, e quando eu não acompanho um paciente que está com um polifármaco de tratamento, ele vai para o banheiro sozinho, ele cai. Quando eu não faço uma higiene adequada ou uma antecipação de retirada do dispositivo, quando o paciente tem um dispositivo urinário, ele vai ter uma infecção de urina. Quando um paciente que vai seriar uma enzima, um idoso, e a gente, com a fisioterapia, não potencializa para
mobilizar esse paciente, lá do leito ele vai ter uma pneumonia, e aí eu complico, né? Então, quando a gente fala de alinhamento coletivo, é saber o porquê aquele paciente está lá, o quão mais rápido a gente quer tirá-lo, né, daquela situação, e aí a gente se organizar para isso. Então é um time, né? O time os zagueiros, laterais, meio de campo e o atacante, e aí o objetivo é fazer o gol. Quando a gente faz essa alusão aí ao plano assistencial, o gol dentro de uma UTI é tirar o paciente do estado de instabilidade, estabilizá-lo e encaminhá-lo para uma unidade de internação, e o gol da unidade de internação é alta. E aí a alta com segmento acompanhado. Então, essa combinação, cada um dentro da sua atuação e com espaço amplo, né? Quando a gente olha 20 anos atrás para assistência, ela era, vamos pegar uma UTI, era o médico e a enfermagem. Eu não falo nem enfermeiro, porque o enfermeiro ele era muito olhar só gestor e a equipe auxiliar que ficava na atenção. Hoje, quando a gente olha para um time, a gente tem médico, físico, enfermeiro, psicólogo, terapeuta, dentista, assistente social, tem vários outros profissionais dentro. Quem ganha é o paciente. Ele tem uma entrega, né? Nutricionista clínico, farmacêutico, isso a gente não tinha, né? Então o ganho ele é incomparável aí com o benefício assistencial para o paciente. Essa forma de, ainda um pouquinho dentro da sua pergunta, Fábio, essa forma de, o ganho que a gente tem nessa forma de agir, todo mundo bate nessa tecla de que, assim, o porquê fazemos o que fazemos, né? Papéis e responsabilidades de cada um. Mas quando a gente começa a ter uma ação coletiva, a gente começa a entender o porquê o outro faz o que ele faz. Isso é muito engrandecedor, porque às vezes você foge um pouquinho do seu mundo e você fala, cara, agora eu tô entendendo por que o médico, toda vez, ele, sei lá, coleta gaso e tem uma ação em seguida. Agora eu tô entendendo porque a físio faz tal coisa. Agora eu tô entendendo. Essa transição e o diálogo multi, ele vai te dando muito conhecimento, ele vai te agregando demais e te estimulando não só no foco daquele paciente, mas no próprio estudo das ações das equipes diversas, né? Perfeito. Bem legal. E aí tem questões de segurança, questões de desperdício evitado, ou seja, no fim das contas, tem resultado financeiro para o contratante, né, onde você consegue implementar esse trabalho multiprofissional de forma robusta. A gente tem aqui algumas manifestações, muita gente dando parabéns pela live. A Núbia fez uma afirmação aqui: a comunicação efetiva entre as equipes multi melhora a experiência do paciente, que é uma coisa que a gente não falou ainda, né? Durante toda a sua jornada na instituição. Afirmação que eu acho que todos nós concordamos, né? Sem dúvida nenhuma. A Rita perguntou o que vocês acham mais complicado para a comunicação, né? Ela que é uma craque na comunicação, seriam os termos específicos de cada área? Então, o que vocês acham? Vamos pegar por aí, tem outras perguntas depois que eu vou trazer, mas vamos começar por aqui. O que é mais complicado? É o termo específico ou é outra coisa? O complicado, o que eu enxergo dessa comunicação, primeiro que a gente passa plantões separados. Olha, que legal, fala mais sobre isso. A gente comunica-se, até tenta discutir multidisciplinarmente, né, nas visitas multi, mas transfere a comunicação separadamente. Aí já começa... Em caixinhas bem diferentes, né, Alex? Isso, em objetivos diferentes. Ferramenta e a gente ainda não usa isso junto, né? Perfeito. Então, por exemplo, a gente vem aí, né, para uma discussão vamos pegar a terapia intensiva. Se a gente discute o plano terapêutico, a visita múltipla, por que não transferir a comunicação dentro daquele plano terapêutico, daquele que foi alinhado na visita múltipla? Então, e aí também tem outras coisas, você falou de otimismo. Quando a gente fala de vários profissionais, né, pegando aí da questão que a Rita levantou, o administrador, ou quem ali paga a conta e fala, nossa, um monte de gente vai ficar isso muito mais caro. Sim. Mas é totalmente ao contrário, porque quando você organiza, você fortalece o saber de cada um, né?
traz uma eficiência assistencial e processual muito mais forte. Uhum. E aí, quando você organiza esses times, você diminui retrabalho e otimiza as pessoas. Porque Perfeito. o que hoje a gente pega um prontuário, o médico evolui, o enfermeiro evolui, o fisioterapeuta evolui, o farmacêutico evolui, todo mundo evolui. E ele, não, eu preciso fazer o meu registro. Mas se a gente Tá. tem um registro prontuário do paciente, eu não preciso ter Uhum. várias evoluções. Hoje a gente tem Bacana. aí, né, dentro da iCare, junto com a EMED, um braço que a gente fala que é o Physician Assistant Scribe. Olha que Nós legal. fizemos um estudo em uma das instituições onde Uhum. 70% do tempo do profissional, a gente mediu um enfermeiro, era retrabalho. 70% era retrabalho. Retrabalho e questões administrativas, não relacionadas à beira-lei. Então você Porque imagina o desperdício. o que Transformar isso agrega em... valor? Agrega valor ao paciente que ele está vendo. Né? O que ele está vendo ali, fazer o cuidado com ele. Então, quando a gente Uhum. faz essa remodelagem, esse remapeamento, a gente equaliza as questões administrativas, né? Eu costumo Uhum. dizer, principalmente hospitais certificados, que precisa ter uma garantia do registro, e aí você acaba tendo muito retrabalho, Uhum. mas o registro ele não precisa ser daquele profissional, ele precisa ser do paciente. Então, Perfeito. quando o enfermeiro, nessa modalidade, registra o plano, o médico, ele registra a conduta, o fisioterapeuta, e aí cada um, combinadamente, faz a sua atuação e aí otimiza o Uhum. recurso. E Legal. é o que nossas avós diziam, né? A nossa... falar... não dar bom dia a cavalo, né? Minha avó falava isso. Não fala muito para não dar bom dia a cavalo. Você acaba falando no prontuário, chama o doutor Fábio para atender o paciente, o mesmo fala que vai depois que ver. Ou seja, eu estou perdendo um tempo onde eu Uhum. poderia ser mais assertivo na comunicação e aí melhorar esse processo assistencial. Então, se a gente for discutir aqui, tem vários exemplos aí Legal. sobre essa faceta. Né? Bem interessante, bem interessante. A gente tem uma pergunta aqui do nosso gerente de produto de TI, o Alexandre Habitante. Ele disse o seguinte: qual a importância da segurança psicológica na interação e na integração da equipe multi? Pergunta bem interessante do Ale. O que você acha, Sérgio? A segurança psicológica, eu acho que ela passa, assim, não só a importância, né, mas como trabalhá-la, talvez, Sim. ela passa muito por um aculturamento de equipe e aculturamento institucional, né? Aliás, Uhum. eu acho que atuar de forma multi é aculturamento, isso é fato. Quando a gente Tá. tenta implantar, quando a gente começa a culturar nas pessoas, é muito mais fácil você entrar num local onde você tenha esse aculturamento e as pessoas pratiquem Uhum. e tenham ações de forma multiprofissional, Uhum. facilita demais esse processo, até vai por osmose, como a gente fala, é Tá. chegar e a coisa anda, né? Mas psicologicamente, a melhor forma para que isso mantenha assim um voo de cruzeiro é a discussão contínua mesmo. Eu defendo muito o que a gente pratica hoje na iCare, né, que são os Uhum. nossos handles. Eu defendo muito isso intra-hospitalar. Eu acho que quanto mais a equipe abre espaço para esse diálogo Uhum. entre pessoas e profissões, Uhum. seguramente, psicologicamente, a gente vai estar resguardado nesse sentido. Tá? Perfeito. E eu acho que, tentando só ajudar aqui na discussão, é, quando a gente fala de segurança psicológica, nós estamos falando muito de cultura, como você falou, e de postura de liderança, né? Então, isso tem um papel preponderante. Então, nos locais onde a liderança realmente acredita na interação multiprofissional, isso floresce com uma suavidade e uma intensidade maior, né? É, Não e só, não só o fato de acreditar, mas Uhum. incentivar de forma contínua, né?
Porque Sem quando dúvida. a implantação, e eu já tive a oportunidade de implantar visita multidisciplinar em um pronto-socorro, fazer parte do time que ajudou a implantar, Uhum, e a resistência, ela é a primeira barreira e você já tem que ir esperando a resistência, né? uhum, A questão é como que a gente vai trabalhar com as equipes para que elas entendam que isso vai ser um benefício. Porque ver que vai fazer bem, eles vão ver uhum, daqui a um tempo, mas na implantação, a resistência vai muito da gestão mesmo, a persistência, a gestão não reativa e não uhum. de imposição, é a gestão de ensino mesmo, né? Bacana, bacana. E Deixa Fala, Alex. complementando aí o que o Fábio falou, quando você pega um handle, uma iniciativa, e muito que o doutor Abitante, e bem importante isso, trabalhando a segurança psicológica, quando você vê um handle onde só o gestor fala, e ele conduz, e aí ele coloca, e aí ele mesmo dá as ações, você vê que a equipe ela não tem uma liberdade ali de co-criar ou de trazer as questões ali em voga. E aí é uma equipe restrita, uma equipe que não fala. Agora, quando você vê uma iniciativa onde fala e se busca soluções e tenta, isso Uhum, instiga o time poxa, eu posso trazer a minha opinião, e aí quando se fala em segurança psicológica em equipes multi, é quando um profissional fala, e aí quando a gente tira aquela. Nós não estamos no ambiente adversário, mas sim no ambiente coletivo, onde se um profissional fala, ele é ouvido e uhum. ele é entendido e compreendido pelo outro, aí, eu volto a dizer, né, o paciente ganha, ele que ganha, porque a equipe não é, tá, até aí a Rita colocou eu equipe, né? É. Não é eu equipe, né? É a equipe. E aí, quem ganha, o paciente ganha com essas soluções. Tenho um Uhum. exemplo, a gente até conta sobre o aumento de pneumonia dentro da UTI. Aí, Tá. quando foi ver, o técnico observou que o ar-condicionado, a saída estava direto debaixo do leito do paciente, onde ele deu a sugestão de colocar um acrílico desviando o ar. Isso. Ou seja, está fazendo Essa história é terapia, eu estou bacana. fazendo terapia, e aí o problema é uma ventilação direta ali no paciente exposto e aumentando o risco aí de uma pneumonia. Ou seja, isso é abertura, né? Isso Legal. é trazer aí e aí mitiga, né, ou Uhum. traz uma segurança psicológica para o paciente, para o profissional, onde ele possa agregar valor. E tudo Boa. bem se ele falar alguma coisa que não é aquilo, isso é espaço, né, abrir. Eu acho que esse ponto Bacana. aí é um ponto interessante, né? Bacana. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Vamos dizer que tem um diretor de hospital vendo a live aqui da gente e ele acabou de ter uma visita aí, aquela pré-acreditação e eu acredito que vai ser daqui a uns 6, 8 meses, a definitiva, e ele recebeu um apontamento que a visita multi não está acontecendo de forma adequada, está faltando interação multiprofissional dentro da terapia intensiva, por exemplo, lá do hospital que ele dirige. Se ele chamar a iCare e perguntar assim, olha, vocês acreditam que a implantação dessa interação disciplinar dá para fazer no curto prazo? O que vocês responderiam para esse cara? Olha, eu e o Alex tivemos uma experiência recente, né, Alex? Conta para A nós. gente teve algo um pouco parecido com isso. Não era só a visita multi, era um pouco mais complexo as questões que nós fomos solicitados a diagnosticar. Tivemos a ajuda da qualidade, inclusive, da Uhum. Anicet na época, onde uma das questões era realmente, não tinha diálogo entre equipes, e nós Tá. pegamos bem a transição que eles queriam implantar a visita multidisciplinar. E aí eu volto um pouquinho no que o Alex acabou de falar. Quando a gente começou a fazer diagnóstico, a gente começou a perguntar para as equipes se fazia sentido a visita Uhum. multidisciplinar. E aí, quando Interessante. a gente chegou, eu me lembro muito, a primeira coisa que a gente falou, faz sentido para vocês a visita, antes de falar o que era. Uhum. Ouvimos de tudo.
Ah, não, ajuda muito. Pô, é legal, mas por que que você acha que ajuda? Ah, não sei, porque eles conversam sobre as coisas, aí eles Uhum. falam do paciente, tá bom. E uma técnica de enfermagem me marcou muito, porque ela falou assim, mas o que que eu faria numa visita multidisciplinar? Aí Legal. eu, Não aí eu enxergava o falei, papel. ela não enxergava o papel. E eu falei assim, vamos lá, independente do que você faria, nós temos médico, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, nutricionista, farmacêutico. Desse grupo, quem passa a maior parte do tempo com o paciente? Ela falou, Perfeito. eu. Eu falei, então a sua visão é a principal. Então você precisa. E muito era a inibição de falar, né, Alex? A gente fez esse diagnóstico. Eles se sentiam muito inibidos de falar. Então, Uhum. agora voltando para a sua pergunta, dá para implantar a curto prazo? Dá. Se você fizer o diagnóstico dos motivos de não estar dando certo. Chegar lá e Perfeito. querer implantar do jeito que eu acho, Sérgio, que tem que ser, eu acho que não dá a curto prazo. Agora, se eu fizer Perfeito. um diagnóstico rápido do porquê não está acontecendo, com certeza a curto prazo eu acho que dá sim. E nós conseguimos naquela Legal. época. Legal. Que E bacana. complementando aí, Fábio, é exatamente isso que acontece. Passa-se uma visita de acreditação, precisa comprovar, e aí o que, que a gente vê aí, né, nessas caminhadas? A burocratização da visita multi, ou seja, precisa ter Ah, um fala papel, sobre isso é interessante. precisa ter um papel, um documento, a gente vai registrar, e porque o padrão X pede, então a gente transcreve aquilo daquele formato. E Perfeito. aí, o que, que nós vimos, até usando esse case que o Sérgio citou, o enfermeiro estava tão burocratizado que ele falava assim, eu preciso preencher e tem que fazer, porque nós fizemos um diário de bordo, né? Não só da visita multi, de toda a atuação dele. E olha que Legal. interessante nesse diário de bordo. Ele fazia todas as documentações, os alinhamentos para passar. Ele entrava às 7 para passar a visita às 9, toda essa parte, e aí ele falava, vai depois da visita multi que eu consigo passar a visita nos pacientes. Tá. Ou seja, A já é visita uma fica capenga, burocracia. né? A visita foi capenga, porque o mais interessante quando eu pego plantão é eu conseguir fazer um olhar focado e direcionado em todos os pacientes e conseguir transpor ali a visita. E aí outra coisa que acontece nas visitas multis. Ah, é uma UTI de 30, 40 leitos, 2 horas e meia passando visita multi. Não é visita multi, né? Já vira um plantão inteiro. E aí a Uhum. gente dividiu por células, e aí Uhum. conseguiu otimizar. Então, e é o que o Sérgio falou, é entender, e aí cada caso é um caso, é entender o porquê do que, né? Precisa saber o porquê do que, e aí não, qual o valor que aquilo vai agregar. Eu tenho um Uhum. exemplo que eu passei a Joint Commission, ela tem 1.257 padrões, e aí ela é Sim. muito americana, né? Você precisa seguir os padrões. E eu lembro que quando, pegando para a enfermagem, eu lembro que foi pontuado uma avaliação que não fazia o plano assistencial da enfermagem no pronto-socorro. Aí o que, que fizeram? Colocaram um documento com o plano essencial da enfermagem e todos os pontos que precisavam preencher. E aí o que, que acontecia? Não se preenchia, ficava em branco e era pontuado. Aí teve uma visita que aí eu peguei, acompanhei e consegui mostrar para a avaliadora que a gente fazia todo o plano assistencial no pronto-socorro. Ah, não, você não faz admissão. Não, fazemos. A triagem faz a admissão de todos os pacientes, passa os Uhum. pacientes para o história e faz o segmento. Ah, não, mas você não tem a avaliação. Temos, o paciente entra na observação, quando ele tem um grau de risco mais elevado, é feito a definição e a conduta, definido a conduta diagnóstica em até 4 horas. Ah, mas Uhum. aí você mas a equipe aqui não evolui os pacientes. Nem médico, nem Uhum. enfermeiro, não Uhum. evoluímos, porque a nossa meta é de 6 horas de permanência no PS, ou define conduta alta ou interna para resolver. Perfeito. E evolução é 24 horas. Então, assim, respondemos todos os quesitos sem ter um Uhum. documento falando disso.
Eu uso esse exemplo para mostrar que não é o documento que se mostra o padrão, Perfeito. mas sim a Perfeito. prática assistencial de uma forma organizada. Isso elimina retrabalho, porque além de preencher a triagem, tinha que preencher o documento. Além de admitir na observação, tinha que preencher aquele documento. Para quem? Legal. Não é para o paciente, é para avaliação, é para joint, é para quementa, é para ONA, e aí não vira para o paciente, vira para a certificação. Então é bem interessante esse movimento, essa sua pergunta, porque geralmente quando vem assim, se dá para implantar, é porque alguma pontuação teve em algum relatório, em alguma visita, enfim. Legal, legal. Bem interessante isso. Eu queria puxar a sardinha, né, para o lado de RH. Uma das palavras que mais a gente tem falado nos últimos 2, 3 anos é ESG, né? Ou ASG, se a gente for traduzir para o português, né? Ambiente, parte social e governança. E dentro dessa grande caixona que é o ESG, a gente fala muito de diversidade, né? Não só diversidade de idade, de raça, gênero, orientação sexual, mas diversidade em termos de pensamento, de opinião, de uma série de coisas. Então, como é que é essa liderança, esse gestor de pessoas que precisa interagir com a equipe multiprofissional, multidisciplinar nas organizações, e qual a importância dele para fazer isso tudo que a gente está conversando acontecer de fato? Eu penso que uma das grandes evoluções dos gestores nos últimos anos é o gestor se tornar maleável. Não cabe mais aquele gestor que a gente ainda vê, mas ele está perdendo muito espaço hoje. E o Alex, eu aprendi muito isso com o Alex, que o cara da pancada, né? Não é para fazer assim, não é desse jeito. O gestor que não é maleável, ele acaba patinando muito. Uma palavra não seria nem comando de equipe, mas direcionamento de equipe. Porque ele para de ser um facilitador, né? Ele começa a ser um atrapalhador. Ele não está facilitando o processo de desenvolvimento. Então, aquele exemplo que eu dei para você, explicar para as pessoas a importância do fluxo correto, não precisa ser de forma agressiva, não deve ser de forma agressiva. De novo, voltando no caso que eu e o Alex visitamos, olha que engraçado, Fábio. A gente foi para melhorar a comunicação das pessoas dentro da UTI, né? Essa era a missão. Essa era a missão, melhorar a comunicação e a visualização, interpretação clínica dos pacientes, instabilidade. Essa era a missão. E nós chegamos lá, um dos dados que nós levantamos era que tinha um número absurdo de lesão de pele. 23, 24, não lembro. E a missão não era lesão de pele. Nós não fomos para isso. Nós reduzimos em 3 meses para 0 de lesão de pele, sem falar de lesão de pele. Perfeito. Só porque as outras ações acabaram também gerando indiretamente. A melhoria nesse sentido. Vem o que você falou da questão do gestor, porque ali a gente tinha um gestor extremamente engajado, né, Alex? Entendi. Uma pessoa que estava de fato comprometida, que trabalhava em parceria com a gente, e tinha essa forma de abordagem acolhedora, e ela mudou a cultura das pessoas. Voltando para o termo cultura, ela mudou a cultura das pessoas. Então, indiretamente, nós atingimos outro ponto, né, Alex? E trazendo para o conceito aí do ESG, da diversidade, e o Sérgio colocou, quando você olha um gestor não diretivo, que é o modelo, digamos, de chefe, né? Eu sou o chefe, eu vou e faço. Comando e controle. O comando e controle, mas sim um gestor facilitador e norteador, que é o que a gente fala muito dentro do nosso modelo de gestão, né, do nosso sistema do SIGO, que é a cadeia de ajuda, né? Ele como facilitador. E aí, quando você faz isso e facilita, você potencializa a pluralidade da equipe, a diversidade de equipe, porque aí cada um tem a autonomia e, digamos que o valor agregado ali naquela comunicação de equipe.
Então, quando você faz isso, pegando o exemplo, né, que o Sérgio falou, você não precisa falar do problema, mas você precisa entender o que a solução, o que a prática assistencial traz como melhoria. Então, para eles, olha só como é diretivo. Você fala, é um paciente COVID que você não pode mexer porque ele estabiliza. Tá. Então, ele é um paciente COVID que você não mexe porque ele estabiliza. Então, não vamos mexer porque ele estabiliza. Quando eu não mexo porque ele estabiliza, ele tem uma lesão por pressão, ele tem uma infecção cutânea, ele potencializa o ciclo infeccioso e inflamatório dele, e entra no quadro séptico, no quadro de estabilidade, e eu não mexi no paciente porque era um paciente, no caso, né, quando a gente discutiu do COVID. Então, você vê que a comunicação diretiva, ela prejudica, né? Comando e controle. Mas entendam, peraí, pacientes da UTI são todos instáveis? Não. Tem 3 tipos de pacientes dentro da UTI. Os pacientes descompensados, que aí sim são os pacientes de manejo mais delicado, os pacientes em compensação e os pacientes compensados. Então, quando a equipe entendeu esses 3 movimentos, eles falam, opa, então... como que está essa UTI, eu consigo ver. E aí, isso é a participação. E aí, nós fizemos um trabalho com técnicos, enfermeiros e toda a equipe multi, né? Os técnicos, eles se sentiram entendendo o porquê daquela ação, e não como tarefa, né? Porque às vezes, se é comando e controle, ó, tem que fazer, a tarefa tem que fazer. Mas qual é o valor agregado? Então, acho que traz muito aí, trazendo para o RH, né, para o conceito pessoas, ele saber o porquê do que, o porquê ele faz isso. E nesse movimento que nós fizemos, Fábio, o primeiro módulo foi só de propósito. Ele não falou de prática. O primeiro módulo, né, que a gente introduziu foi propósito. Então, por que você está ali? Qual o seu papel? Aí o segundo módulo foi trabalho padronizado. Se eu faço o que faço, eu preciso organizar a minha prática. Papéis de responsabilidade, trabalho padronizado. Aí o terceiro módulo foi práticas assistenciais e raciocínio clínico, que é o que queriam. Mas para chegar nisso, primeiro eu preciso saber o que eu quero, por que eu estou ali, fazendo o que faço, como eu devo me organizar para fazer aquilo lá, e aí eu entregar a melhor prática. Então você vê que e deu super certo, né? O resultado foi bem positivo, porque não é só falar, vamos falar de lesão, vamos falar de infecção, vamos falar de evento e que vai melhorar, e não é isso, né? Bem legal, Alex. Bem interessante o caso que vocês estão trazendo. E aí, acho que tem um assunto que a gente não pode deixar de abordar, que talvez seja uma barreira, né, para essa implantação, que é o tal do conflito, né? Então, eu queria perguntar para vocês, acho que é quase impossível, porque estamos lidando com seres humanos, em algum momento o conflito não aparecer, né? E aí, como lidar, como garantir tudo que a gente já disse de vantagem, né? Segurança, a parte de evitar desperdício, todo o alinhamento, enfim, como garantir isso, mitigando, minimizando o conflito? Nós temos setores e conflitos clássicos dentro da equipe, né? Por exemplo, eu dei uma palestra semana passada falando sobre comunicação e eu perguntei para o público, um público bom, eu falei, pessoal, qual a equipe, era um público de enfermeiros, eu falei, qual a equipe que gera mais conflitos? Dependendo, aí responderam, depende do setor, porque aí tem os setores clássicos. No pronto-socorro, o conflito clássico é farmácia, é enfermeiro e farmácia. Na UTI, o conflito clássico é enfermeiro e fisioterapeuta. E aí eu trouxe para eles refletirem o porquê que a gente tem conflito. E chegamos à conclusão que é pela certeza que é pela nossa falta de comunicação. Legal. Porque aí entra a questão do ponto de vista. Eu acho que o maior conflito dentro de equipes multi nada mais é do que ponto de vista. Porque, como o Alex falou, ninguém quer promover o dano, né? Sem dúvida. Então, eu tenho um ponto de vista, a físio quer tirar esse paciente do leito, meu Deus, esse paciente não pode sair do leito.
Mas a físio fala, eu vou tirar esse paciente do leito, que vai melhorar, vai expandir, ele vai ventilar muito melhor, vai vascularizar melhor, evita trombo, minimiza a possibilidade de pneumonia. A enfermagem acha que ele está instável. Será que se eles tivessem conversado antes, o conflito nem teria sido cogitado? Provavelmente, provavelmente. Muito bom, muito bom. Alex? E o conflito, né? Eu tive uma vez que eu fiz um movimento de 2 gestores. A UTI e o PS se pegavam, né? E aí o problema do PS que não manda, o problema da UTI, aquela confusão. Aí eu fiz um clássico. Aí eu fiz um job rotation da coordenação da UTI para o PS, do PS para a UTI, e os 2 enfermeiros referências ali. Falei, vamos mudar. Vamos viver o papel do outro. Acabaram-se os conflitos. Eles se amavam, um ajudava o outro, pedia, vinha o outro, porque eles entenderam que os 2 têm dores. E aí foi bacana que esse movimento foi para falar de gestão por processo. Porque o que nós fazemos? Gestão de processo é cada um olhando o seu. Gestão por processo é um conectando com o outro. E aí eu fiz dois setores, né? E aí a mesma coisa os multiprofissionais, né? Dentro, para transformar isso transdisciplinar. Às vezes, vou dar um exemplo de analgesia. O médico vai lá e prescreve um esquema analgésico, um paciente gemente, na UTI, está entubado, mas é gemente, tem alterações hemodinâmicas clássicas de dor, tudo. E quando o enfermeiro vai lá e compartilha, e pode ter essa atuação, e conversa com a esposa daquele paciente, fala qual a melhor posição que o seu esposo dorme. Ele dorme com a perna virada, com a mão para cima, e eu vou e posiciono ele. Melhor é o conforto. Ou seja, isso é a integração. E aí não é um sobrepondo o outro, mas doutor Fábio, eu melhorei o posicionamento, vamos arrumar o esquema, eu identifiquei o foco ali, qual é a alteração que está trazendo o paciente. E aí, quem ganhou? Volto a dizer, o paciente. E esse conflito, às vezes a gente olha que acontece, não, mas fulano está olhando o meu. Mas, poxa, físio, vem aqui agora que eu dei banho, deixei bonitinho, quer pôr o paciente para fazer mobilidade e andar. Vamos combinar, então vamos fazer a mobilidade, depois, quando a gente combina, fica muito mais fácil, e eu vejo que os maiores conflitos, né, e nesse evento, o Sérgio até deu o Elo Sport, né, que é um dos treinamentos aí que o Deco tem, e é bem, bem impactante aí, né, tem um bom impacto aí nos times quando a gente discorre esse treinamento com eles. Eles viram exatamente isso, que o maior problema é a comunicação. Eu achar que o problema é do outro e, na verdade, o problema às vezes está em nós mesmos ou não querer ouvir, e aí fica aquela guerra interna e não é saudável, né? Agora, quando o ambiente se torna saudável, cooperativo, fraterno, isso muda totalmente ali a condução do time e torna-se um local gostoso de se trabalhar. E é o que os profissionais estão em busca, né? Um local onde ele consiga trabalhar com respeito, fazer o que gosta, desempenhar um bom papel, e isso só agrega valor aí à prática do cuidado. Clima organizacional é tudo, né? Fala, Sérgio. Um dos piores conflitos que existe, isso eu ouvi uma vez, eu parei para refletir, faz todo sentido. Um dos piores conflitos é quando os 2 lados estão certos. É um dos piores conflitos que existe. Porque é ponto de vista, né? Então, você tá certo? Eu tô certíssimo no que eu tô falando. E aí eu fico muito bravo, porque eu tô certo. E não tem como eu provar que ele tá errado, porque ele tá certo. E o outro lado, idem. Aí é o famoso murro e ponta de faca, né? Então, fazer essa gestão, voltando ao líder, né? Ao gestor, é o cara que tem que estar ali no beira-leito, né? Passando visita no leito, vendo os pacientes, captando aquelas agendas ocultas. Isso é uma forma da gente evitar e minimizar muito esse tipo de conflito. Legal. Ponto muito bom, faz todo sentido.
Muito bom, meus amigos. Olha, já estamos há Nossa. 50 minutos quase batendo papo aqui, Uau! conversa bem bacana. É, Então, acho que agora, para a gente dar continuidade aí nesse finalzinho, nessa reta final aí da nossa live, eu queria perguntar para vocês um pouquinho de. Vocês contaram bastante de um caso de sucesso aí, né? Eu queria dar a oportunidade de um pouquinho mais, da gente ouvir um pouquinho aí. Vocês têm tanta experiência nessas soluções para interação multiprofissional, que eu queria ouvir mais um ou dois casos, se a gente tiver tempo aí, de vocês, para a gente saber aí quais outras soluções a gente pode eventualmente usar para que a interação multiprofissional aconteça realmente no dia a dia. Sim, tem várias discussões aí que a gente vem fazendo, né? Eu falei eu acho que o Physician Assistance é um ponto aí que dá para, né? Eu falei ali um pouquinho no começo, Fala um pouquinho mais, Alex. mas é um case bem interessante, né? O que é o Physician Assistant? É um modelo americano, Uhum, onde o enfermeiro ele trabalha ali em par e par com o médico para a condução do plano terapêutico e bacana. ele otimiza o recurso para que consiga desburocratizar aquele plano e o tempo do médico, né? Que Uhum, a solução que a gente traz aí entre a IMED e a iCare é que a gente uhum, consiga, com o médico e o enfermeiro, transformar o custo assistencial mais em conta. E quando você perfeito. coloca esses profissionais trabalhando em conjunto, você desburocratiza o plano e o acompanhamento. Porque, assim, o médico, ele tá, vamos trazer para o plano terapêutico. O médico, ele Uhum, define um projeto terapêutico, qual é a condução, o tratamento que ele vai conduzir ali junto com a equipe multi e dá a coordenação e as diretrizes. perfeito. Quando o médico vai fazer essa condução, essa evolução, esse acompanhamento, e aí ele quer que melhore o resultado do exame, quer que diminui ali a, descalona um fármaco, ou faz o acompanhamento inserir uma enzima, e aí o enfermeiro ele faz esse pós, esse acompanhamento posterior. O que a gente viu? O paciente ele se sente mais acolhido porque ele sempre está recebendo a mesma input, a mesma informação. O médico consegue distribuir o tempo dele para outras demandas assistenciais e o enfermeiro consegue organizar esse plano de uma forma mais assertiva. Modelos Bacana. americanos têm isso. O Brasil não trabalha com esse modelo, né? O enfermeiro Uhum, fica muito voltado somente à assistência cuidativa e não ao plano assistencial. Então, o que a gente perfeito. viu com esse case também? Principalmente para unidades paliativas, hospitais de Uhum, transição, legal. onde, tem um recurso, precisa de um recurso, mas ele pode ser mais escalonado, provisionado à frente, você acaba otimizando o tempo da equipe. E isso é trabalho multi, né? Então, os Perfeito. profissionais fazem de uma forma combinada e faz isso de uma forma multidisciplinar. Tem um case também, até aí passo para o Sérgio, bem interessante, é quando a gente fortalece o terapeuta ocupacional junto com o fisioterapeuta, mas utilizando os recursos de funcionalidade, né? Então, Tá. não sou enfermeiro, mas trazendo aí os fisioterapeutas que estão no grupo, qual o objetivo, o norte verdadeiro, principal dentro da ciência do fisioterapeuta? É evitar declínio funcional e qualidade de vida pós aquela terapêutica, né, e segmento, tanto Sem motor, dúvida. respiratório, enfim. Então, quando se trabalha em conjunto, vamos pegar um paciente neurológico. Só a fisioterapia e a mobilidade Uhum, vai potencializar, mas quando entra com o terapeuta ocupacional, trabalhando as funções de qualidade de domínio e controle, procedimento, órteses, outras soluções, você otimiza o saber e complementa. Então, em resumo, Fábio, eu acho que a gente está discutindo muito o quê? Um depende do outro, né? Um profissional sem dúvida. complementa.
E o ganho, ele é assistencial. Então, quando a Legal. gente, eu acredito nisso, que a gente está nesse Uhum, caminho, aonde as ciências se encontram, os saberes se uhum, encontram, uhum, e, e o ganho assistencial, o ganho de otimização de recurso, e é o que as soluções nossas oferecem, né? uhum. Não só o profissional atuante, mas a otimização de recursos e recursos organizados, traz, obviamente, aí uma assistência mais assertiva e mais qualificada. Bacana. Alguma É, coisa a mais, Sérgio? nós tivemos recentemente, Alex, um caso também espetacular dentro desse caos que foi o Covid, que foi um grande cliente nosso, onde nós utilizamos a telemedicina de milhares de pacientes, milhares, através de consulta de enfermagem. Então, o enfermeiro tendo aquela condição de avaliar clinicamente as condições, nós conseguimos um volume grandioso de atendimento que dificilmente nós conseguiríamos só com o médico, né? Uhum, Então, essa triagem prévia, essa uhum, avaliação clínica de consulta prévia de enfermagem e a distribuição nos gerou aí mais de uhum, 2.000 atendimentos com sucesso, sem uhum, nenhum dano para o paciente, não tivemos nenhuma instabilidade. Quem estabilizou foi bem direcionado para avaliação médica, uhum. e foi um case de atendimento multi, assim, de muito sucesso. Bacana demais. E quem quer Gente, conhecer aí, né, vendendo, a Imed Tele, né, vem aí com uma força grande aí com a telemedicina e a iCare junto com os teleatendimentos, psicologia, nutrição, PA digital com enfermeiro e médico. A gente uhum, vem exatamente nessa otimização de recursos, porque é o que o mundo quer, né? Mais, perfeito. menos e mais barato, né, É Fábio? isso aí. Aí é o nosso Better, faster, desafio. cheaper. É isso aí. É isso aí. Gente, sensacional, que podíamos ficar 3 horas falando sobre isso e ia ter assunto ainda. Vou passar para o Alex e para o Sérgio se despedirem. Já quero deixar o convite para o dia 1º do 11, a nossa próxima live. Vamos falar sobre ultrassom point of care, como utilizá-lo, imperdível também, não percam. Sigam aqui a IMED nas redes sociais, aqui no Instagram, YouTube, LinkedIn, que a gente é bastante ativo também. E agora eu passo para o Sérgio e para o Alex dar as considerações finais e a gente se despedir aqui dessa audiência maravilhosa que teve com a gente durante quase uma hora. Bom, gente, primeiro agradecer, é claro, o convite, é um prazer, a gente fica sempre à disposição para essa troca de ideias. E o que fica aqui dessa noite hoje é que quanto mais a gente discutir entre equipe multidisciplinar, maior valor agregado a gente vai ter para o paciente, com certeza. Fantástico vai ser, em breve, a gente ter aqui mesas de discussões com 10 pessoas, uma de cada equipe, discutindo sempre esse foco centrado que é o benefício do paciente, viu? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Sensacional. Bacana. Obrigado aí, Turfa, pela condição aí, o convite. Acho que um tema, se deixar a gente falar aqui, a gente fala em mais de uma hora, né? Sem dúvida. Mas é extremamente importante e a gente vem aí dentro da Road discutindo essas iniciativas e soluções para tentar agregar valor ao mercado e transformar aí a saúde, né? Porque todos nós aqui temos aí a grande missão de transformar a saúde, tentar trazer cada vez mais valor agregado para a assistência, para os pacientes, e essas discussões aí só nos faz refletir e remodelar, e é aquela máxima nossa, né, que nada está tão bom que não possa ser melhorado. Então, o Perfeito. objetivo é a gente sempre estar aí construindo com vocês, e obrigado aí pela participação. E nos sigam aí nas redes, né? A IMED, a iCare, a gente É está isso aí. disponível aí para trocar mais ideias e se for alguma dúvida aí, alguma questão, a gente está aberto aí às discussões. É só alcançar a iCare e a iMed que a gente entra e responde todas as dúvidas aí de vocês. Então, um grande abraço para todos, uma ótima noite, bom resto de semana e a gente se vê em breve. Tchau, Valeu, um tchau. abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigado.